Meninas, essa semana recebi uma cliente aqui no escritório e com uma queixa que pode ser de muitas mulheres. Então, senti no meu coração de compartilhar com vocês a experiência dela como forma de ajudar mais mulheres que possam vir a estar na mesma situação. Ela chegou aqui com a seguinte queixa: eu não consigo me relacionar. Os meus relacionamentos não duram. Eles começam e terminam de forma repentina. Ou porque eu tô muito apaixonada e o cara some, ou porque eu começo, tá tudo bem, vai bem, e dali a pouco eu enjoo e não quero mais. E nisso eu tenho repetido essas situações na minha vida. Ela me procurou a princípio para me perguntar se isso podia ser algo sistêmico, se tinha relação com a família dela, né? E de certa forma tinha. A gente abriu uma constelação e ela pôde esclarecer muitas coisas a respeito disso. Até porque quando a gente fica muito, nós como mulheres, ficamos muito na esfera do pai, muito ligado à figura paterna, nós não caminhamos para a esfera da mãe, pode acontecer que a gente fique ligado emocionalmente àquele pai, e isso faz com que, se a gente vem para uma nova relação, inconscientemente a gente está traindo a nossa relação com o pai, e isso pode trazer problemas. Esse é só um exemplo do tipo de problema que pode ter, por exemplo, que a gente chama de filhinha do papai, né? Depois num vídeo exclusivo vou falar mais sobre isso. Mas trabalhando com essa cliente, os problemas dela, a queixa dela, eu percebi que o caso dela não era só isso. E isso pode acontecer com muitas de vocês. Quando a gente começa a se relacionar, nós, no âmbito dos relacionamentos, nós temos 3 níveis de vivência. E esses níveis passam por 3 elementos. Quais são esses 3 elementos? A máscara, a sombra e o self. Eu vou exemplificar para vocês de que forma que isso representa para nós. Os relacionamentos, quando ele começa no nível da máscara. Quando a gente começa a se relacionar, a gente tende a mostrar para o outro tão somente aquilo que meus pais me ensinaram que vão fazer as pessoas gostarem de mim. Por exemplo, ninguém começa a se relacionar e já chega para a pessoa e no primeiro jantar, por exemplo, conta os problemas da vida, ou fala eu sou muito insegura, ou eu sou muito nervosa, ou fala sobre os seus defeitos. Ao contrário, quando a gente começa a se relacionar com uma pessoa, nós estamos totalmente na máscara, neste nível mais externo da nossa camada. Nós tendemos a mostrar algo que vai agradar o outro. Então, todo relacionamento, quando ele começa, é maravilhoso. Por quê? Porque as duas pessoas estão se relacionando na máscara, no externo, naquilo que eu quero mostrar para o outro. Então, no começo tende a ter conversas maravilhosas, você tende a idealizar aquele relacionamento e aquele parceiro, porque ele só te mostra o lado bom. E da mesma forma você também trabalha. Não quer dizer que as pessoas são falsas, não, é porque todo mundo tem uma máscara. Inicialmente no relacionamento não há outra forma de começar a se relacionar que não na máscara. Então, eu só vou mostrar para ele aquilo que possa agradá-lo, porque um relacionamento é encantamento. Se a pessoa não tiver aquele encantamento inicial, muito provavelmente esse relacionamento não vai se desenvolver, né? Então eu vou falar sobre as minhas qualidades, eu vou me apresentar com a minha melhor roupa. As mulheres se arrumam muito, os homens também, né? Tem a tendência a estar muito arrumado, muito perfumado, tem a tendência de ressaltar coisas positivas sobre a sua pessoa, ações que fez, algo bom. A gente tende naquele primeiro momento do relacionamento a só mostrar o lado bom. O que acontece com os relacionamentos posteriormente?
Na medida que vai se evoluindo o relacionamento, e isso vai depender de que forma que a pessoa foi criada, porque muitas famílias ensinam muito as crianças a crescerem numa espécie de máscara mais grossa, sabe? Então, cada pessoa tem um nível de camada. Por exemplo, tem pessoas que conseguem viver na máscara muito tempo. Então, fica mais difícil de saber quem realmente ela é. Porque ela consegue manter essa máscara e tem a necessidade de estar vivendo sempre nessa máscara. E essas pessoas são mais difíceis de se mostrar como são, né? Mas na medida em que um relacionamento vai se desenvolvendo e ninguém consegue ficar só na máscara, vai chegar uma hora que esse relacionamento, isso vai depender de pessoa para pessoa, às vezes pode demorar 1 ano, às vezes pode demorar 2 semanas, para você chegar numa camada mais interna da pessoa, que é a sombra dela. Todos nós temos sombras. Todos nós temos em nós traumas, todos nós temos em nós desafios que nós não mostramos para as outras pessoas. Todos nós temos algo que, se o outro pisar, são como minas, sabe? Entende? São como se a gente tivesse algum sentimento negativo, algum bloqueio, algum trauma da nossa infância, algum trauma de um outro relacionamento, alguma insegurança, alguma coisa que ficou ali no nível da sombra. Quando a pessoa começa a se relacionar e aquele relacionamento evolui e a gente sai da esfera da máscara, aparece a sombra da pessoa. E o que é a sombra? É quando você acessa aquela parte que ela não quer mostrar para as outras pessoas, que são suas fragilidades, que são seus defeitos, tudo aquilo de mais negativo que ela tenha contato. Então, muitos relacionamentos, quando chega na época de estar sombra com sombra, eles terminam. Por quê? Porque as pessoas têm a tendência a querer aquele relacionamento lá da máscara, que é o relacionamento perfeito em que eu só mostro o que convém ao outro, o que minha mãe e meu pai me ensinou que agrada o outro, entende? Então, quando os relacionamentos, e isso vai depender do nível que a pessoa desenvolveu de máscara, quando ele chega sombra com sombra, os relacionamentos terminam, porque simplesmente não tem mais aquele encantamento, porque a pessoa mostrou um lado que não conhecia. Então é muito comum ter a primeira briga e os dois, sombra com sombra, falar: nunca esperei isso dele, eu jamais imaginei que ele seria assim. Entende? Mas é porque acessou um nível de sombra. Então, muitos relacionamentos começam no nível do encantamento, no nível da máscara, mas não conseguem passar pelas sombras. Meninas, passar pela sombra é um desafio de todo relacionamento. E toda aquela pessoa que você vai se relacionar vai ter nela sombra. Não existe ninguém perfeito, não existe ninguém máscara. Então, quando é possível vivenciar sombra com sombra, muitos momentos geram conflitos, muitos momentos nós temos que ajeitar o que é na sombra que machuca o outro, nós temos que viver esse entendimento para saber naquele nível da sombra como eu posso agir para ajudá-lo a vencer esses desafios e ele me ajudar com os meus desafios, por exemplo, com as minhas inseguranças, com aquilo que eu tenho de trauma, às vezes, de um outro relacionamento. Quando o casal consegue olhar um para o outro e estabelecer as sombras sem se separarem, ele consegue atingir um nível mais interno, aquele em que existe um vínculo de relacionamento, aquele que vai fazer com que os relacionamentos sejam
duradouros, que é o nível do self. O que é o self? O self é o meu nível de essência, é aquela pessoa que eu sou. Porque eu não sou só a máscara, eu não sou só coisas boas, só encantamento e também não sou só sombras. Eu tenho a minha essência, que é aquela camada mais profunda, aquela que realmente a pessoa vai conseguir tirar de mim aquilo que eu verdadeiramente sou na minha personalidade, na minha vida. Aquilo que eu construí e que ele vai conseguir acessar esse nível. Então, quando o casal consegue passar pelo nível da sombra e acessa o nível de self e está no mesmo nível, os dois, self com self, eu mostro tudo aquilo que eu tenho de bom, que possa te encantar, mas eu também mostro o meu lado sombra, eu mostro o meu lado de defeitos, meu lado de inseguranças, meu lado de traumas, tudo aquilo que ela possa acessar quando o casal começa e atravessa e chega no nível do self, isso gera vínculo, meninas. E a partir daí, um relacionamento pode se tornar duradouro. Por quê? Porque eu saí da máscara, já não tenho mais necessidade de mostrar as minhas sombras para ver se o outro às vezes corre. E eu atingi um nível de relacionamento em que vamos viver a essência. E quando a gente vive a essência, é muito bom, meninas. Por quê? A gente estabelece um nível de relação de parceria, um nível de relação de cumplicidade, em que eu não tenho mais a necessidade de ser perfeito, mas eu também não tenho necessidade de viver as minhas sombras ou jogar as minhas sombras no outro. O outro já me conhece, já sabe quem eu sou. E ali naquela relação eu descanso. Porque eu tenho nele a confiança de viver o meu self. E é esse nível de relação que nós temos que procurar, meninas. O que acontece com os relacionamentos hoje é que eles começam no nível do encantamento, né? Hoje em dia, quando você conhece um cara, você começa a sair com ele vai querer te mostrar tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que ele tem de qualidades. E por certo, ele deve ter muitas qualidades. Mas quando a gente acessa o nível da sombra, os relacionamentos tendem a acabar repentinamente. Por quê? Você vai dizer, não sabia que ele era daquele jeito. Nossa, nunca imaginei. Mas as pessoas hoje em dia não têm o cuidado de saber que todas as pessoas têm sombras. E que eu vou saber quem é verdadeiramente aquela pessoa quando eu conseguir ultrapassar esse nível da sombra. Isso não quer dizer, meninas, que você conhece um cara e descobre que ele na frente ele tem defeitos que você não suporta, que você tem que aceitar. Isso não quer dizer isso. O que eu quero dizer é que não vai existir um relacionamento perfeito e uma pessoa perfeita. Aquele encantamento do começo não existe. O que nós temos que transpor é a barreira das sombras, aprender a conviver com as sombras do outro. Porque todo mundo tem, você tem as suas também. Então, quando os relacionamentos não rompem a barreira da sombra, eles acabam. Por isso, os relacionamentos, normalmente, pessoas que não se conectam com essa visão, vai trocando de relacionamento o tempo todo. Porque ele quer viver só na máscara. E viver na máscara é viver na superficialidade. Relacionamento é algo muito mais profundo. Nós podemos descer muito mais no nível de essência, no nível de vínculo, no nível de algo que vai te impulsionar para a energia da vida. E é isso que eu ensinei para essa cliente minha hoje, que conviver com as sombras talvez seja uma dificuldade dela, porque ela tem dificuldades em mostrar a própria sombra para o outro. E nós somos luz e sombras. Nós precisamos ter essa consciência para buscar relacionamentos mais saudáveis que criem vínculos no nível mais profundo da nossa alma. Porque um relacionamento que atinge o nível self, ele é um relacionamento de conexão de almas. E é esse que você tem que buscar. E é esse que eu torço para que você encontre na sua vida. E se tornando mais consciente, isso vai estar cada dia mais próximo.
viu? Espero que eu tenha ajudado com esse conteúdo para relacionamentos mais saudáveis e uma vida mais leve. Beijos de luz.